Almas esquecidas. Ecos de sofrimento em asilos abandonados. Asilos abandonados exercem uma fascinação sombria. São lembranças decadentes de um passado conturbado. Entre suas paredes em ruínas, histórias de sofrimento persistem. Sussurros de dor e medo ecoam pelos corredores vazios. Esses lugares já foram o lar dos mais vulneráveis. Muitos acreditam que esses asilos são assombrados pelas almas atormentadas. Eles nos forçam a confrontar nossos medos mais profundos. Junte-se a nós nesta jornada, ao coração dos asilos mais assombrados. Sanatório de Waverly Hills. A sombra da tuberculose e o mistério do quarto 502. Sanatório de Waverly Hills. Só o nome já causa arrepios. Construída em 1910 para combater a tuberculose. Milhares morreram dentro de suas paredes. A história mais infame é a do quarto 502. Uma enfermeira grávida tirou a própria vida neste quarto. Visitantes relatam uma sensação avassaladora de pavor. Sussurros de loucura. O legado assombroso do sanatório. Colônia no Brasil. Nas profundezas das florestas exuberantes do Brasil, encontra-se um testemunho arrepiante da crueldade humana. O Sanatório Colônia, também conhecido como o Holocausto Brasileiro, já foi um lugar de sofrimento inimaginável. Milhares de pacientes com doenças mentais foram enviados para lá para morrer, negligenciados, abusados e submetidos a experimentos médicos horríveis. Sua angústia ainda paira no ar. Visitantes da colônia relataram ter ouvido gritos e gemidos ecoando pelos prédios em ruínas. Figuras sombrias são vistas passando pelos corredores, desaparecendo ao serem aproximadas. Alguns dizem que os espíritos são das vítimas do passado sombrio do sanatório, buscando justiça pelos horrores que suportaram. Sua presença serve como um lembrete arrepiante das atrocidades cometidas dentro daquelas paredes. Asilo de Beechworth. Onde as paredes sussurram histórias de angústia e a Dama de Branco ainda perambula. Na cidade rural de Beechworth, Austrália, ergue-se uma estrutura imponente. O Asilo de Beechworth, por mais de um século, abrigou milhares de pacientes com doenças mentais. Hoje, é um ímã para investigadores paranormais. A lenda da Dama de Branco persiste. Dizem que ela é o espírito de uma ex-paciente. Visitantes relataram tê-la visto deslizando pelos corredores. O desastre de Chernobyl, em 1986, deixou uma marca indelével no mundo. A cidade vizinha de Pripyat, antes um centro movimentado, tornou-se uma cidade fantasma. Entre seus edifícios abandonados está o Hospital número 126, um lembrete arrepiante do custo humano do desastre. O hospital tratou os primeiros socorristas da explosão de Chernobyl. Muitos sucumbiram ao envenenamento por radiação dentro de suas paredes. Hoje, o prédio está vazio. Seus quartos cheios de equipamentos médicos empoeirados e camas abandonadas. Mas alguns dizem que não está totalmente deserto. Abundam histórias misteriosas de figuras sombrias, se movendo pelos corredores, e vozes desencarnadas sussurrando de salas vazias. Seriam esses os espíritos daqueles que morreram no desastre, eternamente presos ao local de sua morte? Os asilos abandonados que exploramos compartilham um fio condutor, imenso sofrimento humano. Esses eram lugares de confinamento, isolamento e, frequentemente, desespero. Os pacientes que viveram e morreram dentro de suas paredes suportaram dores físicas e emocionais inimagináveis. Seria de se admirar que sua energia pudesse persistir,
deixando uma marca no próprio tecido desses edifícios. Alguns acreditam que a energia emocional forte, especialmente a energia negativa, pode deixar um resíduo em um local. Esse resíduo pode se manifestar como atividade paranormal. O intenso sofrimento vivenciado nesses asilos poderia explicar por que eles são considerados tão assombrados. Não são apenas lugares onde pessoas morreram, são lugares onde pessoas sofreram muito. Serão as histórias de assombrações em asilos abandonados meras lendas, alimentadas por nosso fascínio pelo macabro, ou haverá algo mais em jogo? Investigadores paranormais e aqueles que afirmam ter encontrado essas entidades acreditam que sim. Eles apontam para uma série de fenômenos como evidência, desde pontos frios e vozes desencarnadas até aparições de corpo inteiro. Enquanto os céticos podem descartar essas experiências como truques da mente ou fatores ambientais, os crentes argumentam que existe um reino espiritual que se cruza com o nosso. Eles acreditam que asilos abandonados, com seu histórico de sofrimento e morte, fornecem um portal para esse reino sobrenatural. A energia persistente do desespero. Almas presas assombram estes corredores? Uma teoria sobre a atividade paranormal em asilos abandonados é que os espíritos estão presos, incapazes de seguir para a vida após a morte. Podem ser almas que morreram repentina ou tragicamente, confusas e desorientadas. Podem estar apegadas ao local onde experimentaram as emoções mais intensas de suas vidas. No caso dos asilos, as emoções eram frequentemente negativas: medo, raiva, tristeza e desespero. Essa energia persistente pode criar uma sensação de desconforto e até mesmo se manifestar como fenômenos paranormais. Os espíritos podem estar tentando comunicar seu sofrimento ou buscar ajuda para fazer a passagem, confrontando nossos medos, porque asilos abandonados nos cativam e aterrorizam. Asilos abandonados detêm um poder único sobre nossa imaginação. Eles representam nossos medos mais profundos: loucura, confinamento e o desconhecido. As paredes em ruínas, os corredores escuros e os equipamentos médicos abandonados evocam uma sensação de desconforto e pavor. Somos atraídos por esses lugares porque eles nos forçam a confrontar nossa própria mortalidade e a fragilidade da mente humana. As histórias de assombrações adicionam outra camada a esse fascínio. Elas exploram o nosso medo primal do desconhecido e a possibilidade de que a morte não seja o fim. Ao explorar esses asilos abandonados, não estamos apenas buscando emoções, mas também tentando dar sentido à nossa própria existência e aos mistérios que estão além da nossa compreensão. Respeitando os perdidos, honrando a memória daqueles confinados entre as paredes dos asilos. Ao explorarmos as histórias arrepiantes e os encontros paranormais associados a asilos abandonados, é crucial lembrar o elemento humano. Esses não eram apenas cenários para histórias de terror. Eram lugares onde pessoas reais viveram, sofreram e morreram. Muitas foram tratadas com crueldade e negligência. Devemos abordar esses locais com respeito e sensibilidade. Ao visitar esses locais, devemos nos lembrar de que estamos caminhando sobre os passos daqueles que vieram antes de nós. Suas histórias merecem ser contadas com compaixão e compreensão. Ao honrar sua memória, reconhecemos a história trágica dessas instituições e a necessidade de progresso contínuo na saúde mental. Conclusão: um legado de dor e o mistério duradouro do paranormal. Os asilos abandonados permanecem como lembretes assustadores de um capítulo mais sombrio de nossa história.
São lugares onde o véu entre nosso mundo e o desconhecido parece se afinar. Quer você acredite no paranormal ou não, não há como negar a atmosfera sinistra e a energia inquietante que permeiam esses locais. As histórias de assombrações, sejam elas baseadas em fatos ou folclore, nos forçam a confrontar nossa própria mortalidade e os mistérios que estão além da nossa compreensão.